Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia. Deus tem uma palavra forte para falar com você hoje. Sabe as guerras que você está enfrentando, as dificuldades, as lutas que você tem travado? Você só vai vencê-las através da presença de Deus. Somente com a presença de Deus, somente com o poder de Deus é que você vai poder superar essas dificuldades. Não é pela nossa força, não é pelo trabalho de nossas mãos, não é pela nossa própria sabedoria, mas é com a força do poder de Deus. Só através da presença de Deus em nós é que esse inimigo que tem te afrontado, esse inimigo que tem se levantado contra você, que tem te perseguido, que tem te causado dor, tristeza, que tem sabotado a tua alegria, é só através da presença de Deus que esse mal na tua vida, ele vai cair por terra. Porém, nós erramos muitas vezes e nós negligenciamos essa presença nas nossas vidas. Não entendemos porque muitas vezes as coisas acontecem, porque muitas vezes as coisas vão dando errado, porque muitas vezes as dificuldades vão piorando, o inimigo vai se levantando. Você fala, não estou entendendo. Mas muitas vezes é porque negligenciamos a ação dessa presença. E você vai entender o que eu estou querendo dizer. Lá em 1 Samuel, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Feca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel e travaram a peleja. Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Eu vou resumir, porque o capítulo é grande. Amados, a palavra do Senhor veio a Samuel, a todo Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus. Só que o texto fala que foi travada uma peleja e Israel foi derrotado, onde morreu cerca de 4.000 homens perante os filisteus. O povo de Israel então questionou os anciãos: Ei, peraí, por que o Senhor permitiu isso acontecer? Por que o Senhor não nos deu a vitória? Por que o Senhor não nos guardou e não nos livrou das mãos do inimigo? Mandaram trazer a Arca da Aliança, porque naquela época a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus com o povo de Israel. Tanto que ninguém poderia tocar. Tinha todo um ritual, tinha toda uma ordem, uma exigência. Não poderia ser conduzida a Arca da Aliança, ser armazenada, ser guardada da forma incorreta, porque representava a presença de Deus com a nação de Israel. E além disso, a Arca da Aliança também era considerada como um estandarte de guerra. Ela ia na frente e o exército atrás. Então representava a presença de Deus com o povo de Israel. E quando ela ia na frente, garantia a vitória contra o inimigo, porque representava que Deus estava com o povo de Israel. Mas algo diferente aconteceu aqui. Mandaram chamar a Arca da Aliança, mandaram trazer ela, e ela veio. Só que o texto fala que quando os israelitas observaram a Arca da Aliança vindo, eles começaram a gritar, a dar brados de vitória, porque eles sabiam que com ela a vitória era garantida, porque Deus estaria com eles. Os filisteus, ouvindo aquilo, acharam estranho: Eita, e agora? Os deuses estão aqui no arraial, nós vamos ser consumidos. Então eles falaram uns para os outros: Sejam fortes, não vamos perder contra os hebreus.
Porque nós é que temos que escravizar os hebreus, assim como fizemos antes, e não eles nos escravizar. E então o texto fala que eles continuaram a batalha. Travaram a batalha contra Israel, mas aconteceu algo que Israel nunca imaginava que poderia acontecer. A guerra foi travada, Israel foi derrotado e a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus. Morreram aqui mais de 30 mil homens. Se antes Israel não estava entendendo por que Deus permitiu, imagine agora que a Arca da Aliança foi levada. Representava então que a presença de Deus foi roubada pelo inimigo. Representava então que Israel agora estava sozinho, porque sem a Arca da Aliança eles não poderiam vencer. Sem a Arca da Aliança, a presença de Deus não estaria mais com eles. Imagina o desespero. Imagina o sentimento de solidão, de rejeição, de abandono que estava no ar naquela época. E quando eu leio essa palavra e eu leio os próximos capítulos e os capítulos anteriores, se você tiver oportunidade, medite em 1 Samuel. Vai meditando desde o capítulo 3 até o capítulo 7 e você vai conseguir compreender o que estava acontecendo. Amados, Deus retirou a presença dele por um momento com o povo de Israel. Era necessário. Havia coisas que o povo de Israel não estava vendo. Se você for ler o contexto da história, antes disso tudo acontecer, Deus já havia enviado um homem até o sacerdote Eli para lhe anunciar o que estava desagradando a Deus, lhe fazendo uma profecia contra Eli e contra a casa de Eli, porque tanto Eli quanto seus filhos estavam engordando das ofertas que eram trazidas até o santuário do Senhor. Deus estava desagradando de Eli e de seus filhos. Os filhos de Eli, através do seu testemunho, eles estavam corrompendo o povo de Israel. Eita Deus! Porque há uma responsabilidade daqueles que estão na obra de Deus. Aqueles que estão conduzindo, que estão liderando, que estão servindo na obra de Deus, eles carregam sobre si uma responsabilidade de dar um bom testemunho, de viver uma vida justa e temente ao Senhor. Mas eles estavam no erro, e Eli sempre passava a mão na cabeça dos seus filhos, dando mais valor aos seus filhos do que a Deus. E por causa disso, por causa dessa corrupção que estava acontecendo através do altar e indo em direção ao povo, fazendo o povo se corromper, causou a derrota deles naquela peleja. A Arca da Aliança foi levada até a terra do inimigo. O inimigo cantou vitória, achando que, descobrimos o segredo dos hebreus. O segredo dos hebreus está na presença do Deus deles. Se você retira a presença do Deus deles, se você retira a presença do Deus deles na vida deles, acabou, eles não são ninguém. A gente derrota eles facinho. É isso que o inimigo sabe sobre você. Entenda o que Deus está querendo dizer. O inimigo sabe qual é o segredo da sua vitória. Não é na sua sabedoria, na sua beleza, na sua capacidade de pregar, de louvar, de falar com as pessoas, no seu trabalho, na sua inteligência, intelectualidade. Não, está na força do seu Deus. Está na presença do seu Deus. Por isso que o inimigo tem se levantado contra você. Qual é o objetivo dele? Tirar a presença de Deus da sua vida. Como que ele vai fazer isso? Te fazendo pecar, te fazendo transgredir, te fazendo se corromper, porque a presença de Deus ela é sensível. Deus não habita em templo imundo. Deus não habita onde habita o pecado. Deus não habita onde habita a transgressão. Então, se há o pecado, Deus se retira. Se há transgressão, Deus se retira. Se não há arrependimento de pecados, Deus se retira. E foi o que Deus fez. Deus precisou se retirar do meio de Israel para mostrar a eles aonde eles estavam errando. Você precisa entender que você precisa, a partir de agora, valorizar a presença de Deus na sua vida.
Você não pode mais negligenciar a presença de Deus, porque é ela que vai garantir a tua salvação, é ela que vai garantir a tua vitória, é ela que vai garantir a tua vida transformada. Mas muitas vezes nós também negligenciamos a presença de Deus. Estamos como os filhos de Eli nos engordando só lá no conforto, na mordomia. E não nos lembramos de servir a Deus com excelência. Não praticamos a verdade, não guardamos os mandamentos do Senhor. Por isso, muitas vezes, Deus se retira por um tempo da sua vida. Ele permite dar tudo errado, Ele permite as portas se fechar, Ele permite vir prejuízos para você e eu entender, ei, peraí, tem algo que eu estou fazendo de errado. Eu preciso abrir os meus olhos, eu preciso me corrigir. Eita Deus está falando aqui. Mas o texto fala aqui que a Arca da Aliança foi levada até a terra do inimigo. E o inimigo achou que tinha vencido. Só que ai daquele que toca na presença de Deus. Ai daquele que acha que pode negligenciar a presença de Deus. A Arca da Aliança foi de cidade em cidade, causando muita dor e destruição, muitas mortes. Porque eles acharam que o Deus de Israel era como o Deus deles, que guardava uma estátua ali num canto e guardava do jeito que queria. Não. Aleluia! Aonde a Arca da Aliança passou, ela trouxe muitas mortes, muitas pragas, muitas destruições, até que eles entenderam que precisavam devolver a Arca da Aliança, porque o Deus de Israel era maior do que todas as coisas. Mas na frente, a Arca da Aliança volta para o povo. Deus usa o profeta Samuel para ir de encontro ao povo, a exortar o povo ao arrependimento, e o povo se arrepende. E ali, Deus volta a garantir a vitória. A palavra de Deus hoje para você é: se arrependa. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos maus hábitos. Não ande negligentemente, não negligencie a presença de Deus na sua vida, porque ela pode ser retirada. Muitos homens de Deus, que eram homens de Deus, que eram profetas usados, que pregavam a palavra de Deus, hoje já não são mais usados por Deus, porque a presença de Deus se retirou deles, porque eles estavam como Eli e os seus filhos, se engordando das ofertas do povo de Deus, corrompendo o povo de Deus com as suas transgressões, dando um mau testemunho dos seus hábitos, das suas ações. Da mesma forma, a presença de Deus se retirou deles. Não é mais Deus que usa eles, e o que eles estão falando vem deles. Vem da carne, vem do diabo, vem de qualquer pessoa, mas não vem de Deus. Porque a presença de Deus é sensível, ela não habita onde há o pecado, ela não habita onde há corrupção. Eita Deus! Então, se eu e você queremos ter a presença de Deus na nossa vida, sempre, para nos garantir a vitória, para ser como estandarte de guerra, indo na frente e nos livrando das mãos do inimigo, nós precisamos endireitar os nossos caminhos. Nós precisamos amar a presença de Deus e valorizá-la em nossas vidas. Quer vencer? Quer lutar contra o teu inimigo e ser garantida a vitória? Busque a presença de Deus. Adore a Deus. Sirva a Deus com excelência. Faça a vontade de Deus e não terá erro. O inimigo não terá poder contra a sua vida. O inimigo tem lutado dia e noite para nos destruir. Mas Deus tem nos guardado. Mas essa palavra hoje é uma palavra de exortação. Se Deus está falando é porque ainda tem coisas que não estão agradando o Senhor e nós precisamos nos consertar. Vamos, a partir de hoje, endireitar as nossas veredas, valorizar essa presença, valorizar essa palavra, valorizar essa unção que lhe tem sido derramado sobre as nossas vidas, para que a gente não venha pelejar e perder contra o nosso inimigo, para que a gente não venha perder nas mãos do inimigo. Pensa nisso, reflita sobre isso, medita nessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, um ótimo dia. Logo mais teremos a mentoria Sabedoria do Lar, não perca, tem sido uma bênção. Deus tem falado tremendamente aos nossos corações. Medita nessa mensagem, amanhã nós estaremos de volta, se Deus permitir, com o nosso devocional de todos os dias. Fique na paz.